Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer, se tu quiseres crer. Aleluia! Glória a Deus. Qual é o tamanho da tua fé, queridos? Esse é o tema da palavra de hoje. Uma palavra que nasceu do coração de Deus para acessar os nossos corações. E é justamente o tamanho da nossa fé, aleluia, que vai determinar o nosso relacionamento com o Senhor e aquilo que vamos viver com Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu tenho certeza naquilo que eu espero em Deus. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza naquilo que Deus pode fazer, que Deus pode operar. Ainda que meus olhos físicos não contemplam, meu coração se enche da certeza que Deus pode fazer. E logo mais, os meus olhos físicos contemplarão, aleluia, o agir do Senhor. Isso é fé. Amém? O Senhor me confiou 2 exemplos reais de fé, descritos na palavra dele. Abre o teu coração em nome do Senhor Jesus. O primeiro se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia! O segundo exemplo de fé, queridos, se encontra em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. Cura de um endemoniado. Nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, o endemoniado por terra revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entreis mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, aleluia, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém. Glória a Deus. Queridos, 2 exemplos de fé
foram relatados para vocês. 2 exemplos reais. O centurião, queridos, que tinha uma fé tamanha em Deus, que precisou somente de uma palavra, aleluia, para que ele pudesse ver o milagre na vida do servo dele. E o outro, o pai de um menino, queridos, que tinha incredulidade nele, mas diante do Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu a incredulidade que havia nele, ele pediu ajuda na incredulidade, mas isso não impediu de ver o milagre. Ele pudera ver o milagre, queridos, porque ele colocou o problema da incredulidade no Senhor. Somente o Senhor Jesus pode tirar a incredulidade, pode tirar a dúvida, somente Ele, porque tudo é feito por meio dele, através dele. Aleluia. Então, eu não sei qual é a sua situação agora, se você tem muita fé ou se há falta de fé no seu coração. Se talvez a incredulidade está no teu coração, eu não sei, mas o Senhor pode retirar em nome de Jesus Cristo. Então, nessa hora, que o Espírito Santo de Deus te ajude, te convença, queridos, enche o teu coração de fé e caia por terra toda a incredulidade, toda a dúvida, para que você, aleluia, possa ver e possa desfrutar o milagre que o Senhor quer operar na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra e que Deus te abençoe. Um beijo.